Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz no nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero pedir perdão para você que nos assiste por dar uma atrasada no horário. Eu acabei me esquecendo de colocar o celular para despertar, mas estamos aqui mais uma madrugada para juntos orarmos, declararmos e protestarmos em nome de Jesus, amém. Estamos na 19ª live e estamos quase no final desses 21 dias que se tornará um hábito e logo um estilo de vida nas nossas vidas, protestarmos contra todas as obras do inferno em nome de Jesus, que nós possamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. O tema é Eu Protesto, mas eu quero hoje nesse tópico falar assim como Ele é, nós somos também nesse mundo, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante da Sua presença, queremos declarar o Teu amor, Tua fidelidade, a Tua graça, protestamos contra toda obra do inferno, toda a falácia do inferno, não nos intimidamos diante das tempestades, as circunstâncias adversas, não nos calamos, pelo contrário, nos posicionamos e declaramos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e declaramos que toda obra do inferno já caiu por terra. Protestamos contra o vício, contra a prostituição, adultério, protestamos contra a pedofilia, contra o abuso sexual, protestamos contra vícios, enfermidades, esterilidade, escassez, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Oleia, boa noite, quase bom dia. Aleia, escudeira fiel aí, eita glória, que Deus possa te honrar cada dia em nome de Jesus. Perdoa o seu pastor aí pela falta aí do horário. Glória a Deus pela sua vida, Leia, guerreira, eita, manto puro, aleluia, oh glória, aleluia, amém. Então nós estamos aqui na 19ª live com o tópico assim como Ele é, nós somos também. Glória a Deus, sabe? É muito importante nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, para nós batalharmos a batalha espiritual, para nós confrontarmos o inferno, as obras do inferno, a Satanás e a seus demônios. É importante nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, porque muitas vezes nós seremos tentados ou tendenciados a olharmos para nós, a olharmos para os nossos erros, as nossas falhas, e muitas vezes olharmos a tal ponto de acharmos que não somos dignos, que não somos merecedores, mas eu quero te dizer, em nós mesmos não somos e nunca seremos. Mas louvado seja Deus, porque o apóstolo João diz lá em 1 João capítulo 4, que assim como Ele é, tal qual nós somos nesse mundo. Não é nós seremos, nós somos. Sempre no presente estará esse texto. Se lermos hoje, está no presente. Se lermos amanhã, está no presente. Para nós sabermos que assim como o Senhor é, nós somos. O Senhor é cheio de saúde, cheio de vigor. O Senhor é posicionado, o Senhor é guerreiro, o Senhor é alguém que fala, então nós somos também. E nós nesses dias precisamos nos levantar e não nos calar, que na nossa geração as pedras não precisem falar. Para as pedras falar é necessário nós nos calarmos. Mas nós não iremos nos calar, nós vamos falar na internet, nós vamos falar pessoalmente e nós vamos liberar a palavra da vida. Jesus diz que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Somente o que? Se nós crêssemos. Eu creio, tenho certeza que você crê.
Os rios irão fluir, sim. Eu tenho certeza que muitas famílias nesses dias, através da minha vida, através da sua vida, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer curar. Pastor, mas o que precisa? Precisamos crer e confessar, crer e falar. Lá em João capítulo 6, versículo 29, os discípulos indagam a Jesus e falam: Senhor, quais obras devemos fazer? E Jesus diz: não existe obra, só existe uma obra, crer naquele que o Pai enviou. E lá em 1 João capítulo 3, versículo 23, diz que se nós crermos, nós seremos salvos. Só basta crer. Se nós cremos, nós somos salvos e nós amamos uns aos outros. É muito poderoso, muitas pessoas precisam saber, precisamos contar para elas que o princípio fundamental, a obra fundamental é crer, crer no Senhor Jesus. É muito importante nós ensinarmos também as pessoas, compartilharmos com elas que não temos que esperar ninguém ficar pronto, ninguém ser perfeito, porque só existiu uma pessoa perfeita, que foi Cristo Jesus, a verdadeira perfeição, e que Ele nos tem aperfeiçoado, Ele nos tem preparado a cada dia. Nós só precisamos ter um coração disponível, aberto para ser usado pelo Senhor. E que nós possamos manter um depósito espiritual. Ontem eu estava compartilhando a palavra do Senhor. Eu sou pastor numa igreja local, para quem não me conhece, na Videira Morretes. E eu tinha preparado, levei quase 2 horas, ou 2 horas, até um pouco mais, talvez, para preparar um esboço e sobre vencendo as tempestades da vida. Preparei os tópicos e na hora do culto, quando eu fui compartilhar a palavra, sumiu todo o esboço do meu computador. Eu falei: meu Deus do céu, e agora? Preparei o esboço, não tenho nada aqui, o que eu vou fazer? E a vontade, aquele sentimento assim: meu Deus, estou na chapada, fiquei na mão. Eu falei: não, mas eu estou compartilhando sobre alguém que não nos deixa na chapada, alguém que está conosco no barco. Eu não posso me deixar levar por um esboço. E fechei o computador, pedi graça, direção ao Senhor, e tenho certeza que tivemos um culto abençoado. Tudo porque não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E eu me posicionei diante daquela circunstância adversa, Ele perdeu o esboço e veio no meu coração: assim como Ele é, eu sou. Ele é alguém que tem vida, Ele é alguém que depende do Pai, do Espírito Santo. Eu falei: então eu vou depender também. E tivemos um culto abençoado, creio eu, e foi poderoso. Tudo porque eu sei que não tem a ver com o meu jejum, com a minha oração, com a minha perfeição, mas tudo tem a ver com eu crer que assim como Ele é, eu sou nesse mundo. E por isso nós precisamos nesses dias continuar posicionados, crendo que assim como Ele é, nós somos também nesse mundo. O Senhor Jesus é guerreiro, o Senhor Jesus não perde nenhuma batalha, o Senhor Jesus confia no Pai, o Senhor Jesus não se intimida, não se amedronta, não se cala, e nós precisamos não nos calar. Ah, pastor, e onde fica então que temos que jejuar, temos que isso, temos que aquilo? Fica em nós crermos que podemos fazer todas essas coisas, mas que essas coisas não venham ser o centro, não venham ser o foco, e a nossa dependência não vem estar nisso, vem estar no Senhor. Eu oro, eu jejuo, mas é para mim depender mais do Senhor, para mim ter uma oração mais intensificada, uma dependência que se torna maior, não que através do meu jejum, da minha oração. Não, tudo é no nome do Senhor, na dependência do Senhor, na fé no Senhor e a fé do Senhor. Amém? Tudo na nossa vida começa em Jesus, o meio é Jesus e termina em Jesus. Pelo menos deve terminar. E que possamos nós crer nessa verdade. Porque Jesus disse que quem está firmado na rocha, quem constrói a sua casa na rocha,
Pode vir a onda que for, a tempestade que for, que ele não será abalado. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, e não se abalam, mas permanece para sempre. Essa você lembra, Ilé? Essa é a raiz. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quer permanecer para sempre? Quer permanecer inabalável? Permaneça no Senhor. Porque quem está em Cristo não só se torna nova criatura, mas ele permanece inabalável. Não negamos os fatos, não negamos as circunstâncias adversas, não negamos que às vezes um sentimento de desânimo, talvez de derrota, um sentimento de estou abandonado, estou sozinho, pode acontecer. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, quem tem lutado por nós, e nós continuaremos fortalecidos no Senhor. Sabemos que aquilo que passou, passou, o que deu para fazer foi feito, o que não deu não foi feito, ou o que daria para fazer talvez não foi feito, mas nós somos assim como Ele é, nós somos nesse mundo. E nós precisamos nesses dias falar, liberar a palavra da vida, a palavra da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Deus tem levantado um povo que tem um coração para o Senhor, que não só é diferente, mas quer fazer a diferença na família, a diferença no trabalho, a diferença na igreja, a diferença na sociedade, a diferença no bairro, a diferença na cidade. Esse povo Deus tem levantado e tem separado. Eu creio que eu faço parte desse povo. Talvez você fale, pastor, mas que arrogância, só o Senhor faz parte. Não, eu creio que eu faço parte. E espero que você creia que você faz parte também, porque se você crê que faz parte, você vai agir como tal. Eu e você, nós somos iluminados. Jesus disse, nós somos sal dessa terra, luz desse mundo. Nós somos príncipes, princesas do Senhor, nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós somos habitação do Senhor, nós somos boca do Senhor, nós somos canal do Senhor para essa geração. E não precisará as pedras falarem, porque nós vamos falar. Nós não ficaremos quietos, calados, porque nós somos um povo cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da virtude do alto, e nós liberamos a palavra da fé. Jesus disse, o que eu vos falo é espírito e também é vida. E o que nós falamos é espírito e também é vida. Existem vários lugares de morte, mas nós vamos falar contra a morte, nós vamos falar contra a tempestade, nós vamos falar contra as obras do inferno, e nós vamos destruir toda a obra do inferno. Nós só precisamos falar e não nos calar. Precisamos falar e não nos calar. Não precisamos de um intermediário homem, não precisamos de um sacerdote, de um super apóstolo, de um super pastor, de um super líder para falar no nosso lugar. Nós precisamos crer quem nós somos em Cristo Jesus. Só existiu, existe e sempre existirá um único intermediário, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos conquistar essa cidade para Cristo Jesus. Estamos aí na semana do encontro com Deus. Eu falei
no culto que a nossa família vai crescer, vai aumentar, porque nós somos fecundos, frutíferos e multiplicadores, e nós vamos contar para as pessoas que elas são amadas, que elas são favorecidas, que elas são agraciadas, que existe um Deus que está de braços abertos, que existe um Salvador feliz que morreu no lugar delas, que resgatou elas, que quer agir em favor delas. Nós iremos contar para essas pessoas. Nós não vamos guardar segredo, porque nós cremos que o Senhor nos levantou nessa geração para falarmos. O segredo e o poder está na nossa boca. Como eu compartilhei algumas lives atrás, a nossa vitória está mais próximo do que nós imaginamos. Aonde que está, pastor? Nas nossas palavras. Quero repetir aqui, para você que irá nos assistir, para você que nos assiste, o problema de muitos filhos de Deus é que eles fazem muitas campanhas de jejum e oração, muitos projetos, muitos propósitos, alguns até mesmo muitos votos. Só que eles fazem por um determinado tempo e eles param de praticar e eles param de se comportar como tal. Só que cristianismo não é questão de esforçar-se para se comportar. Cristianismo é uma questão de crença correta, crer na pessoa certa. E quando nós cremos na pessoa certa, nós agimos como tal. Porque cristianismo não é uma questão de me esforçar para fazer ou para ser. É uma questão de crer que eu já sou. Sou nova criatura, e por ser nova criatura, existem coisas que na minha vida não são mais cabíveis. Por quê? Porque eu sou nova criatura. Eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo do pecado. Ontem até cantamos um trecho de uma música que diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, mostrou o seu perfeito amor. Me resgatou para que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e assim como Ele é, tal qual eu sou nesse mundo. Eu preciso crer nessa verdade, viver fundamentado, arraigado, alicerçado nessa verdade. A Bíblia diz que eu sou amado e que eu devo estar arraigado nesse amor. Efésios capítulo 3 fala isso, que o amor de Deus, ele é alto, ele é profundo, ele tem um comprimento poderoso, ele é largo. Qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e que eu preciso estar arraigado, fundamentado, alicerçado nesse amor. Nunca, jamais meça o amor de Deus pelas circunstâncias, porque se você mensurar o amor de Deus pelas circunstâncias, em algum momento a sua fé vai titubear, vai balançar, e talvez você pode duvidar e até mesmo escorregar na sua fé, se você fundamentar ela, alicerçar ela nas circunstâncias ou pelas circunstâncias. Não, creia que Ele te ama, e como diz Paulo, o apóstolo, em Romanos 5,8, assim como Ele é, tal qual eu sou nesse mundo. E que nós possamos nesses dias louvar a Deus, adorar a Deus. Ontem eu compartilhei no culto também que lá em Atos, enquanto Paulo e Silas estavam no calabouço, na prisão, à meia-noite eles começam a louvar e adorar ao Senhor, e o Senhor começa a entrar no ritmo do louvor e adoração deles, na melodia, começa provavelmente a bater palma, bater os pés lá do céu, e quando ele bate os pés, as cadeias começam a estremecer e começam a arrebentar. Glória a Deus, tudo tem a ver com crer quem é em Cristo Jesus.
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Você sabe, no meio evangélico tem até pessoas que, quando elas brigam com o cônjuge, quando elas erram, quando elas falham, elas não têm coragem nem de tomar a Santa Ceia, porque elas se acham indignas de tomar a Santa Ceia, e elas não tomam. Mas você sabe, tomar a Santa Ceia não tem a ver com ser digno ou não ser digno. Tem a ver com crer na dignidade de Cristo Jesus. Tem a ver com crer no sacrifício de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas então o que nós fazemos? Paulo fala para avaliar, para não comer para a morte. Sim, Paulo fala porque naquele contexto o povo brincava, o povo não levava a sério o momento da Santa Ceia. O povo agia em libertinagem, eles se embriagavam no momento da ceia. Aquilo que era para ser liberdade, eles levavam como libertinagem. E Paulo ensina o princípio da Santa Ceia e o porquê da Santa Ceia. O princípio é crer no sacrifício de Cristo Jesus. E nós precisamos, então, saber do contexto para não virar um contexto. Paulo não fala assim, avalie e não coma. Ele fala, avalie a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque comer do pão e beber do cálice não tem a ver com errarmos ou não errarmos, tem a ver com um memorial daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Se nós não cremos nessa verdade, nós estamos com a fé abalada, nós estamos com a fé desalicerçada. Nós precisamos saber que a Santa Ceia é para quem decidiu se tornar discípulo, para quem decidiu morrer para as coisas do mundo, mas que nós também iremos falhar, nós iremos errar, e talvez bem no dia da Santa Ceia. E é nesse dia que nós precisamos de um nível de fé, revelação maior de quem nós somos em Cristo Jesus e do significado da Santa Ceia, que é um memorial daquilo que Cristo Jesus fez por nós. E o que Ele fez por nós? Ele morreu por nós. Nós precisamos ser um povo que tem revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Temos muitas pessoas que elas se deparam com a lei do Senhor, com as regras, com as doutrinas, mas elas não têm experiências com o amor, com a graça, com o favor. Pastor, mas onde que está a lei então? Porque daí o povo vai fazer o que quer. Olha, eu vou te contar. Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento não é a vara de Arão, não é o cajado de Moisés, mas a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Mas pastor, tem que colocar regra, não pode usar tal roupa, não pode assistir televisão, não pode isso, não pode aquilo. Olha, quando nós colocamos inúmeras regras, o máximo que nós vamos ter é um povo tentando se comportar bem. Mas quando nós contamos a verdade do Evangelho, nós vamos ter um povo que crê, que mudou de natureza por meio de Cristo Jesus. Você pode dar um banho num porco, você pode colocar uma roupa bonita num porco, colocar ele até comer na sua mesa com você. Mas porco sempre será porco. O máximo que ele vai fazer é ficar por alguns tempos, dias, talvez até meses, bem vestido. Mas ele vai continuar sendo porco. É como eu sempre falo para os irmãos, pode chamar o cachorro de filho, de irmão, do que for, mas cachorro sempre vai ser cachorro. Ser humano sempre vai ser ser humano. Então não tem a ver com bom comportamento, boas vestimentas, tem a ver com um novo coração, tem a ver com nova natureza. Nós precisamos contar para as pessoas que todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo Jesus, todos aqueles que creem e invocam o nome do Senhor, eles são salvos, eles recebem uma nova natureza. E eles, por receberem uma nova natureza, logo vão ter uma mudança metabólica, uma mudança de comportamento que será de dentro para fora. E quando nós temos um povo que sabe que ele é nova natureza, tanto dentro de um prédio de igreja como fora,
Se ele vai para o trabalho, ele é filho de Deus, ele é habitação de Deus. Se ele vai para um prédio de igreja, que muitos chamam de templo, de igreja, ele é habitação de Deus. Aonde ele estiver, o Espírito Santo está com ele. Por quê? Porque assim como Cristo é, ele é também nesse mundo. Cristo é um vencedor, Cristo é saudável, Cristo é muito próspero, Cristo é muito amado, Cristo é muito favorecido, e ele também é. E quando os questionamentos vêm, a dúvida vem, ele lembra: eu sou porque Cristo é. Ah, será que Deus está me ouvindo? A pergunta não é será que Deus está me ouvindo? A pergunta é: será que Deus ouve Cristo Jesus? Será que Deus, o Pai, atende Cristo Jesus? Com certeza ele atende. E se ele atende Cristo Jesus, ele me atende, porque eu estou em Cristo Jesus. E assim como ele é, eu sou nesse mundo. Tem pessoas que ela, por não conseguir jejuar, não conseguir orar, não conseguir ler a palavra algumas vezes, ou por até mesmo falharem, errarem, elas acham que Deus não está ouvindo ela, que Deus está bravo, que Deus está em silêncio porque quer castigar. Mas não é uma verdade. Assim como Jesus é, nós somos também. Se Deus ouve Jesus, ele nos ouve, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ele morreu por nós e agora vive através de nós. E quando nós falamos, para Deus é Cristo Jesus falando. Assim como ele é, nós somos também nesse mundo. E se tem uma coisa que ele é corajoso, ousado. Ele não recebeu o espírito de covardia e medo. Logo, ele fala. E quem não é covarde, quem é corajoso, não é aquele que sai brigando, que sai matando, que sai fazendo inúmeras coisas. É aquele que fala contra as circunstâncias, fala contra o inferno, aquele que protesta. Ah, tá tendo uma briga aqui na minha casa com a minha família, eu vou entrar no meio, vamos quebrar tudo. Não. Quem conhece Jesus e quem tem revelação de quem é em Cristo Jesus, ele se retira como Jesus se retirava, e ele fala: olha aqui, Satanás, sai da minha família agora. Olha que espírito de contenda, de discórdia, bate em retirada agora. Eu não aceito isso na minha família, eu não aceito isso na minha casa. Espírito de morte, espírito de divisão, vai batendo em retirada agora. Logo, quem crê em Cristo Jesus, sabe, tem convicção de quem é em Cristo Jesus, ele age dessa forma, ele se posiciona, ele é corajoso, mas ele é corajoso não para falar abobrinha, mas sim para liberar palavras de vida. É por isso que é importante eu e você falarmos para as pessoas quem nós somos em Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos, mas ele é perfeito. Ah, onde está então a sua santidade, a sua perfeição? Está em Cristo Jesus. Está em crer no sacrifício de Cristo Jesus. Sempre foi e sempre será fundamentada a nossa fé em quem Cristo Jesus é, o que Cristo Jesus fez. Continuemos orando, continuemos jejuando, continuemos sendo transformados, continuemos crendo, avançando. Mas nunca nos esqueçamos quem nós somos em Cristo Jesus. Tudo tem a ver com o que ele fez e não com o que nós fazemos ou poderemos fazer. Ele é, então nós somos. Ele disse, então nós dizemos também. Ele falou, então nós falamos também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos nesses dias continuar posicionados. Por exemplo, como eu falei, essas lives para mim foram novas. 21 dias foi um desafio grande para mim, porque eu nunca tinha feito isso. Eu tenho 12 anos de cristão, que eu considero pouco, mas são 12 anos andando com Jesus de fato, 12 anos renunciando dia após dia da minha vida, minha família, e se entregando, se doando cada vez mais para o Senhor e para a obra do Senhor. Mas você sabe, essas lives para mim foram um desafio, tem sido um desafio, e essa noite eu acabei
me esquecendo, né, de colocar o relógio para despertar, e deixei na cozinha o relógio, que no caso é o meu celular. E fui dormir bem tarde ontem, no caso já era hoje. Aí minha esposa falou: amor, você não vai fazer a live? Eu falei: meu Deus do céu, sabe aquele sentimento de culpa, de peso, de condenação? Falhei de novo. Aí na hora o Espírito Santo falou para mim assim: não tem a ver com a sua obra, não tem a ver com a sua perfeição, tem a ver comigo. E na hora assim veio aquele sentimento de paz, aquele sentimento de alegria. Eu falei: pois é, eu errei, eu falhei, Senhor, me perdoa por perder o horário, mas eu vou fazer da mesma forma essa live. Sabe, não nego o fato de errar, não nego o fato de falhar, mas eu tenho que saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu falei: eu vou fazer essa live sim, e eu vou compartilhar que assim como Ele é, eu sou também nesse mundo. Então, quando você errar, quando você falhar, creia quem você é, creia na sua identidade. Um dos maiores problemas da nossa geração é que as pessoas têm problema com a identidade. Eles medem a identidade de quem são em Cristo Jesus baseado nas circunstâncias. Se eu acertar, eu estou em Cristo, eu nasci de novo, assim como Ele é, eu sou. Mas se eu errar, é a mesma coisa, não mudou nada. E isso não me torna então alguém pesado, não me torna pesaroso servir ao Senhor. Muito pelo contrário, me traz paz, me traz alegria, me traz leveza. Vemos tantas pessoas dentro da igreja que vivem com um semblante caído, que vivem pesados, parece que a vida deles é a pior do universo. Mas Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomem o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Em mim vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Servir ao Senhor deve ser algo gratificante, devemos ser leves, alegres, cheios de paz, cheios da presença do Senhor. Pois o Senhor não veio para estragar a nossa vida, Ele veio para mudar a nossa vida, mudar a nossa eternidade, mudar a nossa história, mudar o nosso destino. E assim como Ele é, nós somos também. Ele é cheio de paz, Ele é cheio de alegria, Ele é sereno. Então nós devemos crer que somos também. Não é nos forçar a ser. Você tem que se esforçar para mudar. Eu não tenho que me esforçar para mudar. Eu tenho que crer quem eu sou em Cristo Jesus. Vivemos em uma geração que as pessoas têm dificuldade com a sua identidade, que elas têm medo das coisas, das circunstâncias, do que vão dizer. Vivemos numa geração que as pessoas são escravas da opinião dos outros. Eu sempre falo isso na nossa igreja local e vou falar novamente. Não conheço muitas chaves para o sucesso, mas uma chave para o fracasso: querer agradar a todos. Não conheço muitas chaves para o sucesso, mas conheço uma para o fracasso: querer agradar a todos. Nós precisamos não ter dúvida da nossa identidade. Nós somos filhos amados, nós somos favorecidos, nós somos agraciados, nós somos amados, nós somos guardados, nós somos protegidos. Por quê? Porque oramos bastante, jejuamos bastante? Não, porque nós cremos quem nós somos em Cristo Jesus. E assim como Deus vê Jesus, Ele nos vê. Aquilo que Ele fez e sempre irá fazer por Jesus, Ele fez, faz e sempre irá fazer por nós. Cristianismo não tem a ver com mudança de comportamento, mas com mudança de crença. É uma fé correta. A fé correta produz o comportamento correto. A fé correta produz o comportamento correto. Se eu creio que sou amado, eu vou agir como alguém que é amado. Você pode pegar
duas pessoas, uma que se sente mal amada e outra que se sente amada. Você vai ver que a que se sente mal amada, ela vai viver tentando chamar atenção, ela vai tentar sempre agradar, mas ela sempre vai ser uma pessoa insatisfeita, amargurada, ressentida, e sempre vai se sentir aquela pessoa que não presta, que não vale nada, que é um patinho feio. Vai viver a vida inteira tentando mudar e nunca vai conseguir. Mas você vai pegar aquela pessoa que ela crê que ela se sente amada, que ela crê que é amada. Ela não vai querer fazer as coisas porque ela tem que fazer, mas porque ela é amada. Você pode pegar uma esposa que ela se sente amada pelo marido, ela sempre vai tentar dar o melhor para o seu marido, fazer o melhor para o seu marido. Por quê? Porque ela é constrangida, ela fala como ele pode, ele me ama tanto, mesmo eu errando, mesmo eu falhando, e ele me ama, eu tenho que fazer mais por ele, eu tenho que dar o meu melhor por ele. E você vai pegar uma mulher que é amargurada, ressentida, porque não se sente amada. Sempre ela vai querer fazer as coisas para combater, para descontar, para desquitar aquilo que foi feito para ela. Você pega um filho que se sente amado e um filho que se sente rejeitado. O filho que se sente rejeitado, ele sempre vai fazer coisas erradas para querer chamar a atenção do pai. Mas o filho que se sente amado, ele fala, nossa, ele me ama tanto, ele confia tanto em mim, que eu preciso dar o meu melhor, que eu preciso ir além. Entende? Tudo tem a ver com revelação de quem é. Quando nós cremos que somos amados, nós falamos, meu Deus do céu, Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelos meus pecados. Por que eu vou viver nessa escravidão se ele já me libertou? Se o pecado não tem mais domínio sobre mim? Não, eu sou filho amado. Isso aqui não é para mim. Pornografia não é para mim. Masturbação não é para mim. Adultério não é para mim. Roubo? Jamais. Mentira? Não. Isso não faz parte da minha natureza. A minha natureza é de filho amado. Entende? Vivemos em uma geração em que as pessoas pensam que colocar um livro de regra, de fé e prática, de doutrinas e mais doutrinas vai mudar a vida de uma pessoa. Mas não vai. Eu conheço muitas pessoas que foram doutrinadas que é proibido assistir televisão, mas quando elas assistem uma vez, elas ficam horas e horas assistindo. Eu conheço pessoas que é proibido usar saia, usar calça para ela, mas a saia que ela usa é mais justa que a justiça de Deus. E quando ela usa uma calça também, é uma calça a vácuo, que é mais apertada e mais justa. Então, veja, impor uma lei, impor uma regra não vai levar ninguém a lugar algum. Mas falar quem essa pessoa é em Cristo Jesus, falar a nova natureza, falar a habitação que ela é, que ela se tornou, isso faz total diferença. Por isso nós precisamos contar para as pessoas que não tem a ver com se esforçar para ser alguém diferente, mas com crer na nova natureza. Por que as pessoas vivem caindo nas drogas? Por que as pessoas elas são escravas de um vício? Por falta de revelação de quem elas são em Cristo Jesus. Vamos pegar alguém que fuma, alguém que bebe. Uma pessoa que fuma, por que ela fuma? Por que ela bebe, uma pessoa que bebe? Por falta de revelação de quem é em Cristo Jesus. Porque é o seguinte, uma pessoa que tem revelação de quem é em Cristo Jesus, ela vai ficar entortando caneca, ela vai ficar fumando, não. Quando ela for colocar um cigarro na boca, uma bebida na boca, ela vai falar, não posso. Eu sou justo, eu sou justiça de Deus. Alguém que é justiça de Deus não vai se amoldar esse mundo. Eu não nasci fumando, eu não nasci bebendo, eu não nasci usando droga. Eu sou nova criatura, eu sou nova natureza. Não, isso aqui não é para mim. Então não tem a ver com eu não posso. Tem a ver com isso aqui não é para mim. Não é para mim porque não faz parte da minha natureza, não faz parte do meu novo estilo de vida. Eu sou alguém que eu já fui viciado em cigarro, fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Mas o dia que eu tive revelação de quem eu sou em Cristo Jesus, tudo mudou dentro de mim. Filho, não, cigarro, não, isso aqui não faz parte da minha nova natureza. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para quem é liberto.
Entende? Então não tem a ver com, eu não posso fumar que alguém está vendo, eu não posso beber porque alguém está vendo, eu não posso isso. Não é questão de pode ou não pode, é uma questão de crer quem eu sou. Não é uma questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas é uma questão da árvore da vida. Eu me alimento da árvore da vida. Eu me alimento de Cristo Jesus. Mudou meu alimento, mudou a minha postura. Por quê? Porque assim como Ele é, tal qual eu sou nesse mundo. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Então nós vamos orar, nós vamos declarar e nós vamos anunciar para as pessoas o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Nós precisamos falar para as pessoas que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo aquele que for salvo, ele recebe o Espírito, ele recebe uma nova natureza. E essa nova natureza conduz ele a viver uma vida vitoriosa, uma vida que vence. Conduz ele a viver em novidade de vida. Você sabe, temos aí uma bênção nos assistindo. É alguém que cresceu em uma doutrina que diz muito pode e não pode. E ela sabe que é um desafio, que a maioria não dá conta de viver isso. Na verdade, eu creio que ninguém dá conta de viver no jugo da lei, no jugo do pode ou não pode. Mas quando nós se encontramos com o amor de Deus, com a bondade de Deus, com o favor de Deus, de que se eu errar, o Pai me ama, se eu acertar, o Pai me ama também, de que não importa o que eu faça ou deixe de fazer, o amor dele não muda comigo, ele continua me amando, ele continua me ouvindo, ele continua me dando, porque todo que pede recebe. Isso faz total diferença nas nossas vidas. E as pessoas falam, pastor, se ficar ensinando a graça, as pessoas vão fazer do sangue de Jesus um detergente. Primeiro que a graça não é uma palavra, não é um ensino bonito, a graça é uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram, não foram dadas, vieram por meio de Jesus Cristo. A graça é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Não podemos não ensinar a graça. Não ensinar a graça é ocultar Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz lá no Novo Testamento, Paulo fala nas suas cartas que o mistério que estava oculto entre nós nos foi revelado, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Saber quem somos em Cristo, saber quem nós temos morando dentro de nós, faz total diferença na nossa vida. Estou lá fazendo alguma coisa, bati o dedo, saiu um palavrão. Nossa, agora eu vou para o inferno porque eu falei um palavrão, não podia falar. Não, isso aí traz peso, condenação. Mas estou lá fazendo alguma coisa, bati o mindinho, prendi o dedo na porta, está amarrado no nome de Jesus, e solto um palavrão. Aí eu, me perdoa, Senhor, isso não faz parte da minha natureza mais. Esse palavreado não faz mais parte do meu novo vocabulário. Você entende a diferença? Vai continuar mudando, mas não porque tem que mudar, mas porque é nova natureza. Mas porque assim como Ele é, tal qual eu sou nesse mundo. Porque a questão, quando nós temos uma nova natureza, não é mais pode ou não pode. A questão é, eu posso, mas eu não quero. Eu posso fumar, mas eu não quero. Porque agora eu posso dizer não para o pecado. Eu posso beber, mas eu não quero. Eu posso roubar. Mas por que eu vou roubar? Se eu tenho um pai que é rico, que é dono do ouro e da prata. E ele disse em Salmos 2,8 que tudo que eu peço eu recebo. Pede e te darei as nações por herança. Um Deus que pode me dar as nações, não vai me dar um recurso financeiro. Eu posso adulterar, mas eu não quero, porque Deus me deu a esposa certa para mim viver. Veja, eu posso todas as coisas, Paulo diz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então eu posso muitas coisas, mas não faz parte da minha natureza. E por não fazer parte da minha nova natureza, eu não vou fazer. Porque assim como Ele é,
tal qual eu sou nesse mundo. E eu preciso me posicionar, declarando, confessando, protestando, chamando a existência. Amém? Assim como Ele é, tal qual nós somos nesse mundo. Tem pessoas que só não firmam com Jesus porque elas vivem com um sentimento de dívida. Estou devendo para Deus. A qualquer momento Deus vai me castigar. A qualquer momento Deus vai pesar a mão sobre mim. Mas você sabe, se o povo crê assim, nós vamos viver com um povo que vive com um sentimento de dívida pesado, cansado, fadigado, acusado, condenado. Mas quando nós temos um povo que tem revelação de quem é em Cristo Jesus, total diferença eles vivem nas suas vidas. Amém? Então nós vamos encerrar orando, declarando, vamos protestar contra os vícios na família da Leia, na casa da Leia, em nome de Jesus. Amém? Isso mesmo, Leia, protesta o vício, aleluia. Se tivermos mais algum pedido, nós vamos orar também, mas nós vamos protestar no geral a respeito das promessas do Senhor. Nós vamos confessar, nós vamos chamar a existência e vamos declarar canceladas, anuladas todas as obras do inferno. É que nem a live, irmãos. Se eu ficasse, por que ninguém quer me ouvir? Por que não tem mais pessoas nessas lives? Jamais eu iria fazer. Mas Paulo fala em Colossenses 3:23, tudo o que façais, façais como que para o Senhor. Tudo que fizer, faça como para o Senhor. Você sabe, tem uma pessoa me participando da live, graças a Deus todas as lives, pelo menos uma pessoa nós tivemos. E eu sei que eu estou fazendo essa live não é para agradar pessoas, não é para ter seguidores. Eu sei que eu estou fazendo essa live para que algo no mundo espiritual mude. Por crer nessa verdade, por crer em quem eu sou em Cristo Jesus, é que eu tenho feito. E como tem sido poderoso para mim. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas, nós falamos, será que vai adiantar? Esse pensamento, essa atitude é de quem faz pelos outros, para os outros. Mas quando nós fazemos para o Senhor, nós falamos, por mais que pessoas não mudem, por mais que pessoas não ouçam, eu tenho mudado, eu tenho crescido, eu tenho avançado. Sabe por quê? Porque assim como Ele é, nós somos. Eu creio em quem eu sou em Cristo Jesus. E é assim que nós precisamos agir e viver. Amém? Então nós vamos orar pela família da Neville também, né? Neville Ribeiro Costa. Nós vamos orar por ela, declarar sobre a família dela, sobre a casa dela, orar também protestando o vício, né, na família da Leia. E em nome de Jesus, todas as obras do inferno já foram destruídas, anuladas, canceladas. Não somos perfeitos, mas Ele é perfeito. Não merecíamos nada, mas Ele mereceu tudo. E nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, nós queremos protestar contra toda a obra do inferno na casa da Neville, na família da Neville. Queremos declarar que todo espírito de morte, todo espírito de vício, todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de amargura caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno de Satanás e seus demônios caia por terra agora. Declaramos que a família da Neville é bendita, é guardada, é liberta, em nome de Jesus. Declaramos que a casa da Neville serve ao Senhor, que a família da Neville serve ao Senhor. Declaramos renovo do Espírito Santo sobre ela, sobre a sua casa. Declaramos que a salvação está entrando na casa, na família da Neville, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós protestamos toda a enfermidade, todo o vício contra a família da Neville. Em nome de Jesus, declaramos cura, salvação, libertação, transformação. Oramos também
protestando contra todo espírito de vício na família da Leia. Declaramos libertação sobre o cônjuge dela, do vício. Em nome de Jesus, declaramos libertação sobre a família dela, do vício, de bebida, de cigarro, do que for. Nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor irá manifestar poder, unção, graça, trazendo nojo de vício. Em nome de Jesus, declaramos favor abundante sobre a casa da Leia, sobre a família da Leia. Declaramos saúde de Cristo, declaramos sobre o Elian, continuamos declarando graça, favor, saúde de Cristo, em nome de Jesus. E nós protestamos sobre todos aqueles que tem nos ouvido. Protestamos contra o vício, protestamos contra a depressão, protestamos contra o medo, contra a ansiedade, protestamos contra a prostituição, protestamos contra o adultério, protestamos contra a libertinagem, protestamos contra toda a obra do inferno e declaramos vida vitoriosa, vida que vence, graça, favor abundante. Em nome de Jesus Cristo, nós protestamos contra todo o inferno, protestamos contra a separação, protestamos contra o divórcio, protestamos contra a destruição nos casamentos, nos lares, protestamos contra a falta de relacionamento, protestamos contra a falta de perdão. Em nome de Jesus Cristo, nós liberamos a palavra de vida e nós ordenamos: vento cesse, mar aquieta-te, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus, Leia, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua fidelidade ao Senhor, em honra, em gratidão, pelo seu comprometimento com essas lives, com esse tempo que estamos vivendo. E eu creio que as respostas virão, que o nosso socorro vem do Senhor, e creio que o Senhor irá nos galardoar, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Um ótimo restante de noite, uma boa semana também para você, Leia, uma semana de vitórias, uma semana abundante nas nossas vidas, uma semana que nós vamos sobressair em meio às tempestades, que nós vamos andar por cima das tempestades e nós vamos ordenar, nós vamos conduzir, nós vamos calar a boca do diabo, de seus demônios, e nós iremos atormentar os demônios com a nossa palavra. Nós iremos acalmar as tempestades da vida com as nossas palavras. Jesus anda sobre as águas, nós andamos também. Jesus não tem medo da tempestade, nós não temos também, porque assim como Ele é, nós somos nesse mundo também. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Uma semana de vitórias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Forte abraço, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.